Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você e para a sua família. Nesta segunda-feira, dia 7 de agosto, paz e bem para você, que possamos neste momento despertar para esse toque de fé, para esse momento de meditação da Palavra de Deus, acolhendo a misericórdia do Pai em nossa vida. Veremos hoje que a partilha é gesto expressivo de solidariedade e fraternidade humana. Nossa oração e nossa disposição de partilhar venham a alcançar as muitas pessoas sem pão e sem vida, dignas também de felicidade, de alegria e de paz em seus corações. Hoje o Santo Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículo 13 ao 21. Nesta mensagem de Jesus, Santo Evangelho, o trecho de hoje vem logo após a história da morte de João Batista, ligada à festa de aniversário do tetrarca Herodes Antipas, ou seja, Mateus contrasta o banquete da morte promovido por Herodes com o banquete da vida, que é o protagonismo de Jesus. Na realidade, os evangelhos transmitem-nos muitas vezes os sentimentos de Jesus para com as pessoas, especialmente para os doentes e pecadores. Ele exprime, através de um sentimento profundo, humano, a intenção salvífica de Deus, que deseja que todo homem alcance a verdadeira vida. Cada celebração eucarística atualiza sacramentalmente a doação que Jesus fez da sua própria vida na cruz por nós e pelo mundo inteiro. Ao mesmo tempo, na Eucaristia, Jesus faz de nós testemunhas da compaixão de Deus por cada irmão, por cada irmã. Nasce assim a volta do mistério eucarístico, o serviço da caridade para com o próximo, que consiste precisamente no fato de eu amar em Deus e com Deus a pessoa que não me agrada, ou que nem consigo sequer chegar perto ou conhecer. Isto é, possível realizar-se a partir do encontro íntimo com Deus, um encontro que se tornou comunhão de vontade, chegando mesmo a tocar o sentimento da pessoa. Então, aprendo a ver aquela pessoa já não somente com os meus olhos e sentimentos, mas segundo a perspectiva de Jesus Cristo, como sucedeu na multiplicação dos pães e dos peixes. Temos de reconhecer que Cristo continua ainda hoje, exortando seus discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Na verdade, a vocação de cada um de nós consiste em ser unido a Jesus, pão repartido para a vida do mundo. O Senhor nos manda sentar para que possamos parar e refletir sobre a nossa vida, partilhando e dividindo com outras pessoas os nossos sonhos. Tudo isso dentro da perspectiva de Deus e à luz da sua palavra e dos seus ensinamentos. Hoje também, como ontem, há muita relva, isto é, muito espaço, ocasião, oportunidade, para que reunidos nós possamos descobrir os nossos dons, talentos, aptidões, riquezas e bens espirituais, que são os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes. Ao tomar os pães e os peixes nas mãos e dar graças ao Pai, Jesus nos deu o exemplo de como poderemos fazer aumentar os nossos talentos. Trazemos primeiramente a vida para agradecer a Deus e a Ele oferecer em favor de nossos irmãos. Além disso, temos de doar a saúde, paz, alegria, juventude, a nossa capacidade de olhar, de sorrir, de cantar, de amar, de sonhar
e de desejar. São Mateus, no seu Evangelho, nos lembra que a participação eucarística exige compromisso com uma visão social baseada na partilha dos bens necessários para a vida e não na acumulação da parte de alguns, junto com a falta do básico para muitos. É lógico que, diante do enorme sofrimento da maioria da população do mundo, a gente pode sentir-se tão impotente como se sentiram também os discípulos no Evangelho de hoje. E Jesus os convoca: dai-lhes vós mesmos de comer. Que possamos ter presente em nossa vida esse desejo sincero de acolher, de perdoar, de amar e de abrir as nossas mãos para que todos possam acolher em suas vidas o dom da sua palavra. Paz e bem para você, alegria, esperança, e nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser. Fique com Deus, uma bênção e a proteção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo e telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você nesta terça-feira, dia 8 de agosto. Celebramos hoje São Domingos, presbítero e fundador. Domingos de Gusmão é com Francisco de Assis, um dos patriarcas da santidade cristã e um dos grandes reformadores da Igreja do século XIII. Respondendo aos desafios do seu tempo, fundou a Ordem dos Frades Pregadores, que são conhecidos hoje como os dominicanos. Por isso queremos pedir a bênção e a proteção do Senhor por intercessão de São Domingos de Gusmão. Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 36. Aqui Jesus manda os discípulos para o outro lado do mar, enquanto ele próprio despediria as multidões. Destaque no Evangelho de hoje vai para o barco agitado pelas ondas e pelo vento. Na primeira fase, o barco simboliza a Igreja, já em processo de institucionalização na década de 80 do primeiro século do cristianismo, quando Mateus escreveu o seu Evangelho. Em segundo lugar, simboliza a sua vida quando chega o momento das tentações e dificuldades de vários tipos. Quando Jesus se aproxima, caminhando sobre as águas, Mateus narra também a caminhada de Pedro, que a tradição passou a cultuar como figura proeminente na Igreja. A vacilação de Pedro, ao andar sobre as águas, entre a fé e a dúvida, induz as comunidades a compreenderem a importância de uma fé firme e decidida em Cristo Jesus, como o tudo em todas as circunstâncias. Quem nos faz saber isso é Mateus, que termina com o anúncio messiânico dos discípulos: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A afirmação do messianismo de Jesus é uma forte característica do Evangelho de São Mateus. As comunidades dos discípulos e das suas comunidades ao longo da história passam por tribulações, passam por sofrimentos, passam também por momentos de repreensões. Pode-se chegar ao desânimo com o sentimento de abandono por parte de Deus. Se assim acontecer, submerge-se no oceano do mundo dominado pelos poderes fundados sobre as riquezas acumuladas, que desprezam a vida dos mais pobres e pequeninos. Contudo, Jesus está presente
não há o que temer, pois Jesus é a fonte da vida e a luz do nosso caminho, e é a força propulsora da nova criação do mundo esse possível para todos. Desse modo, percebe-se na primeira leitura que nem sempre Deus se manifesta da forma que tradicionalmente nos acostumamos a buscá-lo. E na segunda pode-se ver o apóstolo Paulo preocupado com a situação da comunidade. Preocupações dissipadas quando identificamos no Evangelho que as dificuldades da vida não podem afogar uma comunidade fundada na palavra de Deus e na fé no Cristo ressuscitado. O que Jesus diz a Pedro vale para todos nós hoje. Homem fraco na fé, por que você duvidou? Também nós duvidamos quando as coisas ficam difíceis e os ventos se tornam contrários. Prova de que ainda não confiamos em Deus e no seu projeto. O vento cessa logo que Jesus entra na barca. Por que isso acontece? Dizem que no olho do furacão reina completa paz. Com Jesus em nosso meio, estamos no olho do furacão. Ao redor tudo gira e ameaça, mas nós permanecemos calmos, certos de que o projeto de Deus, realizado por Jesus, é e sempre será vitorioso. Por isso nós devemos acreditar sempre nesta graça e nesta promessa de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Que Deus abençoe você, que Deus te proteja, te guarde, ilumine sempre o dom da sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho de estar sempre acompanhando o nosso programa. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais um programa Toque de Fé, se Deus quiser. Bênção para você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você, para a sua família. Nesta quarta-feira, dia 9 de agosto, estamos iniciando mais um programa Toque de Fé, agradecidos pela presença de Deus, amorosa e carinhosa em nossa vida. A confiança em Deus é primordial no percurso rumo à felicidade. Fé e humildade nos aproximam cada vez mais de Jesus, do Senhor, que é o tudo da nossa vida e da nossa história. Na liturgia da palavra hoje, no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. Veremos que, depois de Jesus ter andado a espalhar pela Galileia, junto dos seus discípulos, a chegada do reino dos céus, ele decide ir para a terra estrangeira, para a região de Tiro e de Sidônia, que fica ao norte da Galileia, no atual Líbano. Uma terra estrangeira onde a maior parte das pessoas eram não judias, ao contrário da Galileia, onde quase todos eram judeus. Uma delas era uma mulher que foi ter com Jesus. Esta mulher sem nome, o evangelista chama de Ciro Fenícia. Mateus diz que é cananeia. Marcos diz que é Ciro Fenícia. Os dois títulos têm o mesmo significado e é uma mulher estrangeira. Ela tinha uma filha possuída pelo espírito mau. A mãe não sabia mais o que fazer para livrar a pobre coitada daquele espírito maligno.
O demônio não deixava a menina em paz em nenhum momento da sua vida. A mãe da menina aproveitou que Jesus estava por ali, chegou perto dele e gritou: Senhor Jesus, tenha pena de mim, minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Ela conhecia Jesus de nome e sabia que ele era muito bom e tinha poder para mandar embora os demônios. A princípio, Jesus não falou nada, nem fez nada. Também não parou de andar para dar atenção àquela pobre mulher. Mas ela foi atrás dele gritando: Jesus, tenha pena de mim. Os amigos de Jesus entenderam o sofrimento daquela mãe e pediram para que o Senhor a mandasse embora. Jesus não mandou a mulher embora, mas fingiu que não iria entender ou atender o seu pedido. Para provar a fé daquela mulher, ele disse que curava gente de seu país e não gente de outro país. A mulher, movida de uma fé que ultrapassa a dos discípulos, grita a Jesus: tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha tem uma doença maligna. E Jesus responde. Os discípulos, incomodados, dizem-lhe: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. A mulher, porém, jogou-se aos pés de Jesus: Senhor, ajuda-me. Jesus insiste em não querer envolver-se no caso de uma estrangeira. Não está certo tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, apesar de reconhecer que não tem esse direito, insiste na sua humilde prece: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E a partir daquela hora, a filha da cananeia ficou curada. Não são os gritos da cananeia que o comovem, mas a perseverança de sua fé. Por ser pagã, ela não teria direito, mas a sua filha foi curada por pura bondade e graça. Jesus realiza um gesto soberano e profético que anuncia o acesso dos pagãos, chamados de cães pelos judeus, que é a salvação. A insistência e ousadia da mulher cananeia fez com que Jesus atendesse seu pedido e com isso provou para todos que, em Deus, não há diferença entre cultura, cor, raça, credo ou religião. Uma grande lição para levarmos para as nossas vidas é que precisamos ter uma fé teimosa, insistente, daqueles que chega a incomodar, que não desanimam nunca, que não se frustram, pois assim, quando Deus provar a nossa fé, conseguiremos manter-nos firmes e fiéis. A perseverança da fé dessa mulher deve nortear também a nossa. Insista que Jesus vai atender. A promessa é mesmo dele: batei e a porta vos abrirá, buscai e achareis. Exercite sua fé na oração, na meditação da palavra, no testemunho de sua vida. Senhor, que eu seja mais sensível ao sofrimento dos pobres dessa terra do que aos direitos adquiridos dos sábios e entendidos. Que nas horas em que tu pareces não responder à minha prece, que eu persevere confiando na tua misericórdia, para sermos sempre acolhidos e direcionados na fé. Que Deus nos ajude e nos abençoe, que Ele nos mostre sempre o melhor caminho por onde nós devemos seguir todos os dias. Paz e bem para você, bom descanso nesta noite, com seu coração aquecido pela experiência da palavra de fé. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário,
para mais um programa Toque de Fé. Fique com Deus, com a bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você nesta quinta-feira, dia 10 de agosto. Nós celebramos hoje a festa de São Lourenço, diácono e mártir de nossa igreja. São Lourenço é padroeiro dos diáconos, viveu profundamente a fé e dela deu testemunho com ousadia e bom humor. Sofreu martírio após distribuir aos pobres as posses que o imperador havia exigido para si e apresentá-los como os verdadeiros tesouros da igreja. Hoje está em festa a paróquia de São Lourenço, em Manhuaçu, celebrando o dia do seu padroeiro. Por isso, nossa saudação para todos os paroquianos e padres da paróquia de São Lourenço, em Manhuaçu, pertencente à nossa diocese de Caratinga. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 12, versículo 24 ao 26. E nele nós meditamos e vemos que a palavra de Jesus é o grão de trigo lançado à terra, que nasce, cresce e dá muito fruto. A palavra de Jesus é recebida por nós e em nosso coração. Ali ela nasce, cresce e nos faz adultos conscientes e prontos a produzir muitos frutos na seara do Senhor. Quando amadurecemos da palavra de Deus, conseguimos algo até inexplicável, que só com Ele conseguimos. E mesmo nos amando muito a nós mesmos, conseguimos esquecer-nos e praticarmos ações tão altruístas que só na ação do Espírito Santo é possível. É isso que Jesus nos quer dizer quando fala: aquele que se ama perde-se, e aquele que despreza a si mesmo neste mundo assegura para si a vida eterna. Como instrumentos de Deus, conseguimos amar mais ao próximo do que a nós mesmos, como fez Jesus, dando a própria vida para nos salvar. São João, em sua primeira carta, nos fala: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que vê, é um mentiroso. Precisamos rezar muito a Deus para que nos conceda o dom do entendimento, do discernimento, para que sempre compreendamos, através do seu Espírito Santo, as mensagens que Ele nos envia, solicitando a nossa participação no seu projeto de salvação. Para São João, quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Que bom, que graça, quando entendemos todo esse mistério na relação de Deus com a humanidade inteira, sem dúvidas e sem questionamentos. Que é muito bom quando o Espírito de Deus nos aquece com seu amor, repousando no nosso coração, porque o acolhemos e o aceitamos, esquecendo-nos de nós mesmos e atendendo ao nosso irmão que tanto está precisando de algo e de algumas palavras com esse amor, sendo atencioso e ouvindo-o em seus lamentos e dúvidas. A cada gesto desses somos admirados pelo Senhor. Ainda mais no mundo complicado e injusto em que hoje nós vivemos, onde o mal prolifera e arrasta-se em todas as camadas sociais, transformando e tornando gente, corrompendo as pessoas e deixando-as indignas e por isso infelizes. Porque Deus, quando nos criou,
o seu projeto era que fôssemos íntegros, felizes e imortais dentro do paraíso. Porém, o pecado entrou no mundo e nos fere e nos mata para Deus. Quando nos afastamos do seu amor e da sua graça, embora Ele continue sempre nos amando, aguardando minuto a minuto que consigamos encontrar o seu caminho da felicidade verdadeira. Acreditamos nas palavras de Jesus, pois a morte não é o último ato isolado da existência, mas é o término de uma vida devotada ao amor. Apegar-se à vida é querer afirmá-la em conformidade com os critérios da ideologia de sucesso deste mundo, sob controle dos poderosos agentes da morte, lenta ou violenta. Guardar a vida na vida eterna supõe o desprezo desta ideologia de sucesso e poder que impõe a submissão pelo temor. O seguimento de Jesus se faz com o dom total de si mesmo a favor da vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, disse o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja todos os dias de sua vida. Paz e bem para você. Fique com Deus. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser. A bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, dia que nós celebramos Santa Clara, a primeira mulher que se entusiasmou pelo ideal de São Francisco de Assis, fundou com ele a segunda ordem franciscana, as Irmãs Clarissas, e soube transformar os longos anos de enfermidade em apostolado fecundo. Por isso é a padroeira da comunicação televisiva. Por isso hoje nosso abraço, paz e bem para todos os comunicadores da televisão. Que Deus abençoe, muita paz, muita coragem no dia a dia de seu serviço prestado à comunidade. Nós hoje vamos meditar São Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 28. É preciso conhecer Deus em nossas vidas e em nossa realidade, para que possamos viver sua verdade presente no meio de nós. Jesus não nos ilude. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Sua cruz é vida doada e partilhada para a nossa redenção. Jesus identificou-se com o humano, agraciado por Deus com destino de bondade e felicidade eterna. Agora Jesus dirige um convite a todos. O tema é o seguimento de Jesus. A meta é a vida. O seguimento comporta o renunciar a si mesmo e tomar sua cruz. Porém, a renúncia por si mesma não é o fim. É uma libertação para assumir o compromisso da transformação deste mundo. É preciso tomar a cruz. Quem carregava sua própria cruz eram os condenados, incômodos à sociedade. Por isso, tomar a cruz é enfrentar a violência, a repressão do sistema político religioso contra quem busca vida plena para todos. É a comunhão de vida com o próximo e com Deus. Hoje, mais do que nunca, se compreendeu a urgência do discipulado que prepara para a missão. O caminho da formação do seguidor de Jesus lança suas raízes na natureza dinâmica da pessoa e no convite pessoal de Jesus Cristo, que chama os seus pelo nome e estes o seguem
porque lhe conhecem a voz. O Senhor despertava as inspirações profundas de seus discípulos e os atraía a si maravilhados. Documento de Aparecida, no número 277, diz que o seguimento é fruto de uma fascinação que responde ao desejo de realização humana, ao desejo de vida plena para todos. O discípulo é alguém apaixonado por Cristo, a quem reconhece como mestre, que o conduz e acompanha todos os momentos da vida. Que abismo de profundidade no tema do seguimento de Cristo. Ele chama e exige entrega irrestrita, corajosa, sem meias medidas. O discípulo se sente fascinado. Não há outra palavra que exprima melhor o sentimento daquele que foi sendo tocado pelo Senhor. Consciente de conservar a sua liberdade, aquele que é chamado caminha para uma luz que quase irresistivelmente o chama. O Mestre exige o abandono do mundo, dos pequenos interesses, o ganho do lucro exagerado, das vantagens, das satisfações menores, a que renunciar. Uma força estranha age no coração do discípulo, exigindo tal renúncia. Haverá momentos em que a cruz aparecerá na vida daquele que segue Jesus. Se ela, o discípulo, não prova o seguimento do Mestre. Somente pela cruz é possível provar o seguimento do Mestre Jesus. Há um corajoso para deixar que essa realidade seja presente na sua vida. Por exemplo, lembramos São Francisco de Assis. No começo de sua vida de seguimento de Jesus, lembra que o Altíssimo o levou ao mundo dos leprosos, que lhe causavam literalmente enjoo. Ele os abraça e deixa o mundo, começando uma vida esplendorosa de seguimento de Cristo, que ele designará de vida de penitência, de deixar o mundo, isto é, o espírito das coisas pequenas, para abraçar a grandiosidade do reino de Deus. Desejo para você um bom final de semana, de muita paz, de muita alegria e de muita esperança. Na próxima semana, nós estaremos celebrando a Semana da Família, de 13 a 19 de agosto. Na paróquia São João Batista, Catedral, neste domingo, dia 13, nós vamos realizar a primeira caminhada e corrida da Catedral de 5 quilômetros, fazendo a abertura da Semana da Família, unindo esporte e fé. Paz e bem para você, bom final de semana, participe conosco das celebrações da Semana da Família. Nós voltamos segunda-feira para mais um programa Toque de Fé. Fique com Deus. A bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.